Por isso que a minha história está escrita no teu livro, sem omissões, sem páginas rasgadas, explícita como ela é, porque o Deus que escreve a escuridão dos meus dias no seu livro é o Deus que o faz, porque Ele o redime, Ele resgata. E aí isso nos leva para o quarto movimento, e com isso eu já vou me aproximando do final. Não se preocupe. Eu não vou compensar o tempo de pregação de 3 horas. O quarto movimento, depois da calmaria, da tempestade e da bonança, do perdão, sabe o que é? É o movimento do versículo 14 a 18, que eu chamo aqui de um movimento poético do contentamento. Contentamento de quem descansa na soberania de Deus. E aqui a gente tem um núcleo, portanto, deste salmo, o coração deste salmo. Eu digo que aqui é o coração deste salmo porque já é o olhar retrospectivo de quem começa a olhar para a vida sem sobras de amargura, sem negar, repare, a escuridão, sem negar a realidade das sombras, mas sendo capaz de dizer essa expressão tão libertadora, que queira Deus que alguém que entrou aqui com o peso da sua história de sombras e de escuridão, possa com esta palavra se libertar, porque o versículo 14 dá vibrada dizendo: graças te dou. Se tem uma coisa que conserva o nosso coração livre das amarguras da vida, do porquê as coisas foram da forma que foram, do porquê as coisas tiveram que ser da maneira que tiveram que ser, do porquê das experiências dolorosas, das ausências, das perdas, dos lutos. Nada é tão libertador quando depois de tudo isso você junta e diz assim: graças te dou. Isso é contentamento. Ah, pastor, mas quando eu tinha 15 anos, que eu pintava como seria eu com 45, as nuvens borbulhando como formas de algodão, casas cor-de-rosa. Aí depois de uns tempos e de uns tempos, parece que apagando o rascunho, isso aqui já não tem como não. Aí vai apagando isso aqui, essa parte daqui, isso é impossível de acontecer. Essas experiências, essas histórias, a gente vai adaptando à realidade, e com a sabedoria da graça de Deus, a gente vai podendo dar graças a Deus por tudo. É desse ponto em diante que Davi passa a entender que quando ele dá graça por tudo, ele confessa um projeto soberano. Todo dia a gente vai vivendo na expectativa do desconhecido. Mas se a gente é capaz de olhar para trás e poder dizer assim: Senhor, graças te dou por tudo. Não é graças pelo mal, mas é graças a despeito do mal. Não é graças pelo que machucou, mas é graças a despeito da experiência do meu. Não é graça pela perda, às vezes sim, mas é graça pelos livramentos. O versículo 14, quando ele diz graças te dou, ele aponta não para um episódio da vida, porque a vida de ninguém, irmãos, a vida de ninguém pode ser definida por um momento da sua história. Aliás, cuidado para a gente não julgar a existência de uma pessoa
por um episódio isolado da sua vida. E aí está a graça da gente entender